Olá, estamos aqui em mais uma videoaula, no qual vou tratar com vocês sobre função quadrática. Eu sou o professor Carlos Wilson e estou aqui para trabalhar junto com vocês mais um conhecimento matemático. E daí nós vamos tratar de função quadrática, tratar da função conhecida também como função do segundo grau, é dizer que ela é uma função de domínio real. A primeira coisa que você tem que ter noção é essa questão. Domínio real quer dizer o quê? Esse x da função você pode colocar qualquer valor no campo dos reais. Fração, decimal, irracionais, raízes. Ou seja, qualquer número real pode ser o x. E cada número real x é associado a um número dessa forma. Então, toda função quadrática da forma completa é ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são os coeficientes. Em outras palavras, a gente pode dizer que a função quadrática f é definida por f de r em r, quer dizer o seguinte, os domínios, o domínio é qualquer número real, que vai gerar uma imagem que pode ser qualquer número real, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com o a obrigatoriamente diferente do zero. O a não pode ser zero, porque se o a for zero, ela não é função quadrática, ela passa a ser uma função afim. Veremos a seguir como calcular esse tipo de função, relembrando sempre a fórmula de Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara, que lá no ensino fundamental, no 9º ano, vocês trabalharam para encontrar a resposta da equação do segundo grau. Ela é muito importante também o uso dela na função quadrática. A gente vai usar ela para encontrar essas raízes da função, além de conhecermos o seu tipo de gráfico, seus elementos e como desenhá-lo com base na interpretação dos dados obtidos pela solução. Então é muito importante a função quadrática não só para a resolução das raízes, porque a gente tem outros métodos, mas ela tem algumas características, algumas propriedades muito importantes, principalmente no discriminante delta. Então, o que é uma função do segundo grau? O que é uma função quadrática? Uma função f de r é chamada de função do segundo grau ou função quadrática quando existe a, b e c pertencentes aos reais, com a diferente de zero, de maneira que essa função, ax ao quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente aos reais. Foi aquilo que a gente falou anteriormente. Por exemplo, veja alguns exemplos. Se eu tenho uma função f de x igual a 6x ao quadrado menos 4x mais 5, se a parte algébrica da função quadrática é essa, eu tenho que o a, o coeficiente a vale 6, que é o que está junto de x ao quadrado, o coeficiente b é menos 4, que está ao lado de x, e o c é 5. Se eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 9, o a, que está junto de x ao quadrado, é 1, o b, que não está acompanhado do x, aí nesse caso não está existindo, é o 0, e o c, que é o número que não tem o x junto a ele, é o menos 9. O f de x igual a 3x ao quadrado mais 3x. O a é o que está junto do x ao quadrado, então vale 3. O b é o que está junto da letra x, também vale 3. E o número que fica sozinho, sem acompanhamento do x, não tem. Então, nesse caso, é 0. f de x igual a x ao quadrado menos x. Nós temos que o a vale 1. Quando não tem um número, é 1. O b vai valer menos 1. Na hora que você tem a menos x, 1 é oculto. E o c, quando não está nessa expressão, é porque é 0. Tá? Para cada número real x, devemos substituir e realizar as devidas operações para encontrar sua imagem. Veja o exemplo a seguir. Vamos determinar a imagem do número real, menos 2, da função f de x igual a 6x ao quadrado menos 4x mais 5. Para isso, basta substituir o número real dado na função. Assim, se eu quero saber essa imagem quando for menos 2, eu vou lá, no lugar da letra x eu coloco menos 2. Então, observe anteriormente, eu tenho f de x igual a 6x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, se eu quero a imagem quando o número é menos 2, eu substituo onde tiver a letra x e o menos 2. Então, aí eu vou ter o menos 2 ao quadrado, que é menos 2 vezes menos 2, que é 4. Então, vai ficar f de menos 2 igual a 6 vezes 4 mais
Aí vai ficar mais porque tem menos 4, menos 2 que está aqui. Ó. Tá? Deixa eu pegar aqui em cima. Deixa eu voltar aqui a expressão, tá? Deixa eu fazer uma opçãozinha de ponteiro aqui para demarcar para vocês isso. Então você tem a expressão aqui agora. Menos 4 vezes menos 2. Menos com menos vai ficar mais aqui. Ó. Então aí 4 vezes 2 dá 8. Mais 5. Então aí 6 vezes 4. O 4 a gente obteve aqui. 24. Mais 8. Mais 5. Então isso tudo vai dar 37. Ou melhor, a imagem do número menos 2, quer dizer, quando o x for menos 2, é 37. Tá? Aqui tem um erro de digitação. Resultando no par menos 2, 37. Então, lá no plano cartesiano, o número menos 2 e 37, o gráfico dessa função aqui anterior, é 6x² menos 4x mais 5, ele vai passar por lá quando x for menos 2. Bom, o gráfico da função quadrática é sempre uma parábola, tá? A gente fala de gráfico encontrando sempre uma curva, que é uma curva de um formato parabólico. Sua concavidade depende do coeficiente A da função. Quando a função tiver o coeficiente A positivo, é zero. É maior que zero, desculpe, a concavidade é para cima. Quando o coeficiente A for negativo, menor que zero, a parábola é voltada para baixo. E aí temos esses dois exemplos aqui. Então, esse exemplo que está aqui, olha, esse exemplo aqui da esquerda aqui, o A é positivo, ou melhor, o valor que fica aqui, ele tem que ser positivo para que a concavidade seja para cima. Caso ele seja negativo, automaticamente ele vai ser esse gráfico aqui, ó, esse gráfico da direita, tá? Então, pode aqui ser os valores que quiser. O B e o C pode alterar como quiser, mas se A é positivo, a concavidade é para cima. Se A for negativo, a concavidade é para baixo. Então, isso vai depender apenas do A. Tá? Já falando das raízes da função quadrática, as raízes de uma função quadrática fornecem os pontos de interseção do gráfico da função com os eixos do plano cartesiano. Quando consideramos uma função quadrática da forma y igual a x² mais bx mais c, e tomamos inicialmente o x igual a zero, vamos encontrar a interseção com o eixo OY. Agora, se tomarmos o y igual a zero, vamos encontrar a interseção com o eixo OX. Ou seja, as raízes da equação fornecem a interseção com o eixo x. Veja um exemplo dessa função. Y igual a x² menos 4x. Então, vamos tomar x igual a zero e substituir na função dada. Assim, colocando zero, a gente já vê que zero é uma raiz. Então, com certeza, esse gráfico vai passar no eixo das abscissas pelo ponto zero. Então, 0 e 0 vai fazer parte. Quando x for zero, y também deu zero. Eu também posso, esse par ordenado fornece a interseção do eixo y. Então, quer dizer que o gráfico vai passar por esse eixo. Agora, tomamos y igual a zero e substituindo na função, a gente obtém a situação de responder essa função pelo mecanismo aqui, ó, da incompleta. Tá? Então, a gente coloca isso aqui, coloca o x em evidência, tira um x daqui e um x daqui, ó, fica em evidência. Como tinha 2x, só sobra 1. Como eu tinha aqui só um x, sobra menos 4. Então, vai ser x1, 0. E esse aqui é igual a 0. E eu encontro o x2. Aqui é menos 4. Vai para a direita mais 4. Então, 4 e 0 são as duas raízes dessa função. Tá? Logo, temos dois pontos de interseção 0 e 0 e 4 e 0. E no plano cartesiano, temos o seguinte gráfico. Esse gráfico aqui, na verdade, não está correto. Tá? Esse gráfico seria esse aqui, ó. O eixo seria aqui o correto, tá? Estou consertando aqui esse eixo. Então, seria aqui 4. E aqui seria o 0, 0. Tá? Então, esse gráfico seria concavidade para cima. Por que para cima? Porque se a gente for olhar aqui, ó, o A é positivo. Tá? A concavidade é para cima. E se a gente olhar aqui, ele corta aqui porque é 0, 0. Uma das raízes foi 0 e a outra raiz é 4. Então, o 0 e o 4 são, na verdade, as raízes. Isso aqui você descarta, tá? Os pontinhos você descarta. Então, o gráfico verdadeiro seria esse aqui, da função. Seria
intersecta em 0, intersecta em 4, com cavidade para cima, e aí a gente tem o gráfico dessa função quadrática. Podemos usar a relação de Bhaskara para encontrar os zeros da função. Com isso, ganhamos uma ferramenta muito importante. Olhando para o discriminante, podemos saber em quantos lugares o gráfico intercepta o eixo x. Se o delta é maior que 0 positivo, o gráfico corta o eixo x em 2 pontos, ou seja, x1 e x2. Se o delta é igual a 0, o gráfico corta o eixo x em 1 ponto, ou seja, x1 é igual a x2. Se o delta é menor que 0, negativo, o gráfico não corta o eixo x, pois não existe raízes. Então, nesse caso, é muito importante, você tem essa forma de Bhaskara aqui, mas eu acho mais interessante o uso dessa, porque o cálculo delta, ele define o comportamento gráfico. Então, delta maior que 0, então vai ter x1 e x2 diferentes, tá? Se o delta for igual a 0, o x1 e o x2 serão iguais, só tem uma raiz. E se o delta for negativo, não tem raiz real, não vai tocar o eixo x. Então é muito melhor trabalhar isso aqui no sentido do comportamento gráfico. Esse outra parte é para a gente encontrar o x1 e x2, caso tenha, né? Nesse caso, porque se o delta for negativo, a gente nem calcula. Então é muito interessante isso. Outro ponto interessante de trabalhar com função quadrática é entender a questão de ponto de máximo e de mínimo. Quando A é positivo, na verdade nós encontramos o ponto de mínimo, e quando o A é negativo, a parábola tem ponto de máximo nesse caso, tá? Então é muito importante a gente saber como é que eu calculo o ponto de máximo e de mínimo. Então veja, para determinados pontos de máximo e de mínimo de uma função do segundo grau, uma função quadrática, basta calcular o vértice da parábola, utilizando as seguintes expressões matemáticas. Então, com essa expressão aqui, ó, nós encontramos o x do vértice. Tá? Com essa outra matemática aqui, quer dizer, o x do vértice seria igual a b sobre 2a, menos b sobre 2a. Tem outra forma de encontrar x do vértice, que é fazer o seguinte, pegar as duas raízes, somá-las e dividir por 2. Também a gente encontra o x do vértice. Tá? E a outra, o y do vértice, nós calculamos da seguinte maneira. O menos delta, o valor de delta, e divide por 4 vezes a. Sempre cuidar, todas as duas fórmulas sempre tem um menos, tá? É importante, se a é maior que 0, y assume o valor de mínimo, como a gente falou antes. Se a é negativo, assume o valor de máximo. Tá? E aí, eu espero que vocês tenham compreendido essa videoaula, essas temáticas, esses pontos que a gente colocou. Qualquer coisa você pode navegar na internet, tem muitas coisas boas sobre função quadrática aí. Tá? Eu não gosto de chamar função de segundo grau, eu gosto de chamar função polinomial de segundo grau ou quadrática. Tá? Já que função, na verdade, não tem grau. Tá? Grau quem tem é polinômio. E eu espero que vocês aí fiquem aí com os exercícios e também se concentrem nas atividades. E qualquer dúvida, vocês podem navegar aí, que vocês vão encontrar muito boas informações aí sobre função quadrática. Um abraço para todos.